Pessoal, saiu uma notícia bombástica na mídia espanhola. Supostamente Florentino Pérez e a diretoria do Real Madrid teriam decidido vender o Vini Júnior na próxima temporada. Tudo isso por causa da discussão dele com o Xabi Alonso no El Clásico. E hoje, o Luis Enrique, treinador do PSG, um dos clubes que poderiam contratar o Vini, deu sua opinião sobre a possível saída do brasileiro do Real. Fica aí até o final para ver as palavras do treinador do PSG com todos os detalhes e depois eu vou querer saber sua opinião sobre tudo isso. Pessoal? Após aquele incidente no El Clásico, onde o Vini perdeu a cabeça ao ser substituído e saiu xingando todo mundo, já se sabia que a situação não estava boa no Real Madrid. Primeiro, falaram até sobre uma possível punição, que logo foi negada por Xabi Alonso. Porém, com essa notícia de que o Real pensa em vender o Vini, cai por terra a ideia de que o clube teria levado o episódio numa boa. Aliás, pela leitura labial no momento da substituição, quando ele saiu furioso para o vestiário, ele teria dito algo como: "Eu vou embora, pra mim não dá mais, eu vou sair daqui". E a gente sabe, o Real Madrid não costuma tolerar esse tipo de comportamento. Mesmo um jogador como o Vini, que conquistou tanto pelo clube nos últimos anos, incluindo 2 Champions League, pode acabar pagando caro por esse tipo de atitude. Agora, a grande questão é: o Real Madrid realmente estaria disposto a abrir mão do seu principal jogador dos últimos anos? Vale lembrar que Vini Júnior não é apenas uma peça importante dentro de campo. Ele se tornou símbolo do clube, referência mundial, rosto de campanhas e ídolo da torcida mais jovem. Mas o clima interno pesa. O Real sempre valorizou disciplina, foco e respeito à hierarquia. E quando um atleta, por maior que seja, ultrapassa certos limites, a diretoria não costuma hesitar. A história do clube mostra isso. Quando chega a hora, até lendas saem pela porta dos fundos. Os bastidores também indicam um desgaste emocional do próprio Vini. Pessoas próximas afirmam que ele tem sentido pressão constante, tanto da torcida rival quanto da mídia, e que esse acúmulo pode ter estourado justamente naquele momento do clássico. Junte tudo isso às mudanças que o Real Madrid vive com a nova fase sob comando de Xabi Alonso. E, de repente, a hipótese de saída deixa de ser absurda e passa a ser um cenário real. Mas calma, até agora tudo está em nível de especulação. Não existe confirmação oficial do clube nem do atleta. O mercado ainda está longe de abrir. Porém, onde há fumaça pode haver fogo. E a mídia espanhola dificilmente solta algo dessa magnitude sem ter ouvido alguma coisa nos bastidores. Agora se liga nas palavras do treinador do PSG. Sobre uma possível chegada do Vini Júnior ao PSG, o que posso dizer é o seguinte: Vini é um jogador extraordinário. Todos no futebol reconhecem isso. Ele tem capacidade de decidir jogos, tem personalidade forte e representa muito dentro de qualquer projeto esportivo. Mas vocês sabem como funciona. Jogadores desse nível estão sempre no centro de especulações, especialmente quando atravessam momentos mais intensos em seus clubes. Eu respeito profundamente o Real Madrid, respeito o Vini e a história que eles estão construindo juntos. Não é minha função comentar sobre contratos ou situações internas de outro clube. O que posso afirmar é que o PSG sempre vai buscar atletas competitivos, com mentalidade vencedora e perfil para atuar em alto nível sob grande pressão. Jogadores com essa qualidade interessam a qualquer clube do mundo, não apenas a nós. Porém, no futebol, tudo tem seu tempo. O mercado não está aberto e eu não falo sobre jogadores que têm contrato vigente com outra equipe. Se um dia surgir algo concreto, conversaremos. Até lá, seguimos focados no nosso grupo atual, que tem muito talento e ambição para alcançar nossos objetivos. O futuro de Vini Júnior no Real Madrid agora entra numa fase de teste silencioso, onde cada gesto, cada atuação e cada declaração vai contar. Ele é um jogador que já provou seu valor incontestável dentro de campo, decisivo em fases cruciais, protagonista em Champions e peça fundamental na virada esportiva do clube. No entanto, o Real Madrid opera com um padrão rígido. Além de talento, exige postura, frieza emocional e alinhamento absoluto com a instituição. Se Vini demonstrar maturidade, responder em campo e mostrar que entendeu o peso daquele episódio, o caminho natural é que ele se fortaleça ainda mais no elenco, consolidando-se como símbolo da nova geração e líder técnico ao lado das novas estrelas do clube. Esse seria o desfecho ideal para todas as partes, pois ninguém dentro do Real ignora o diferencial que ele oferece. Mas, caso a tensão persista,
Caso o desgaste emocional aumente e a relação interna se fragilize, pode-se abrir espaço para uma mudança estratégica, seja por uma decisão técnica, seja por uma escolha pessoal do próprio jogador, em buscar um ambiente mais leve e menos inflamado emocionalmente. Hoje, o mercado mundial observa tudo à distância, porque um jogador como Vini, caso realmente sinalize saída, provocaria uma corrida imediata entre gigantes europeus. PSG, Manchester City, Manchester United e até clubes com poder financeiro no futebol árabe poderiam entrar forte, cada um oferecendo um projeto diferente, seja para ser o rosto absoluto de um novo ciclo, seja para integrar um elenco de estrelas com menos pressão individual. Em resumo, Vini Júnior. O Real Madrid, mesmo com todo o poder que tem, sabe que jogadores como Vini não aparecem com frequência. Ele reúne velocidade, improviso, impacto emocional e uma conexão com a torcida que poucos atletas conseguem construir. Por isso, o clube não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Ao mesmo tempo, o jogador precisa entender que o Real funciona com base em disciplina emocional e hierarquia. E qualquer percepção de instabilidade pode gerar desgaste. Por mais que ele seja ícone, o clube sempre deixou claro que ninguém está acima do projeto esportivo. Internamente, dirigentes e membros da comissão técnica esperam que Vini demonstre maturidade e transforme essa turbulência em motivação para crescer. Se ele fizer isso, a narrativa muda completamente. Deixa de ser o garoto explosivo e passa a ser o líder que aprendeu com os altos e baixos, algo que grandes nomes do futebol mundial tiveram de enfrentar antes de atingirem o auge. Ainda assim, existe também o componente emocional pessoal. Vini tem sido alvo de pressão constante, muitas vezes tomando proporções fora do futebol. Se essa carga continuar se acumulando e ele sentir que precisa respirar novos ares, uma saída não pode ser descartada. Jogadores desse nível, quando decidem mudar de ambiente, normalmente fazem isso buscando mais tranquilidade, mais respaldo e mais estabilidade emocional. Portanto, a próxima janela não será apenas sobre propostas ou valores. Será uma decisão sobre maturidade, identidade e futuro. Se ele ficar e reagir com consistência, pode se tornar um dos grandes símbolos modernos do Real. Uma possível ida de Vini Júnior ao PSG não é apenas uma transferência esportiva, mas um movimento com significado estratégico, midiático e simbólico para o futebol europeu. Paris representa um palco onde ele poderia assumir protagonismo absoluto, liderar um projeto ambicioso e se tornar a principal referência de uma equipe em reconstrução. Ao mesmo tempo, esse passo só faria sentido se alinhado ao desejo pessoal do jogador e à visão de futuro que ele enxerga para sua carreira. O PSG tem estrutura, visibilidade e capacidade financeira para abrir portas e construir uma nova fase ao redor de um atleta do calibre de Vini. Mas a decisão final depende de fatores muito mais profundos do que números ou contratos. Tudo passa por sentimento, ambiente, confiança e propósito esportivo. Se o ciclo no Real Madrid realmente chegar ao fim, o PSG aparece como um dos destinos mais naturais pela combinação de ambição, necessidade técnica e palco internacional. Mas, até que haja uma definição concreta, o que existe é espera, bastidor e observação. O futebol, porém, costuma premiar momentos de ruptura com novas oportunidades. E se a história seguir nessa direção, Paris pode ser o próximo cenário de um capítulo marcante na trajetória de Vini Júnior.